Você já teve a sensação de estar esperando alguma coisa acontecer para você finalmente ser feliz? Pode ser o emprego, um relacionamento, uma conquista muito específica, como se constantemente estivesse faltando alguma coisa na sua vida ou dentro de você. Mas e se eu te disser que essa é uma crença que mais alimenta o nosso sofrimento? Bem-vindos a mais uma série de reflexões inspiradas em livros. Aqui eu não faço resenhas, eu uso os livros como um ponto de partida para conversar e trazer reflexões aqui para vocês. Afinal, alguns livros contam histórias e outros contam a nossa história sem que a gente perceba, e esse foi um deles. Hoje eu vou falar do livro A Parte que Falta Encontra um Grande O, e eu tenho certeza que em algum momento desse vídeo você vai se identificar com essa história. Aliás, se você não viu o primeiro vídeo, A Parte que Falta, eu recomendo muito que você assista ele depois, porque eles se complementam bastante. Então já fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que a mensagem desse livro vai mudar a forma como você olha para si mesma. Um resumo bem rápido aqui do livro, A Parte que Falta Encontra o Grande O, é uma partezinha, um formatinho de triângulo, diferente do primeiro livro que é uma parte redonda com um pedacinho faltando. Ela está em busca de alguém para completar ou para ela preencher, e ao longo da história ela vai passando por diversas experiências com várias formas diferentes, em diversas situações. Ela passa por diversas frustrações. Alguns relacionamentos machucam, alguns relacionamentos apertam, alguns relacionamentos simplesmente não encaixavam. Tá sentindo algum padrão aí? E ao longo do caminho ela constantemente vai tentando encontrar em outras partes aquilo que a gente pode chamar como a felicidade ou a nossa completude. Mas tem um momento que ela encontra o grande O. E o grande O nada mais é do que uma parte redonda inteira que não está faltando nada nele. E ela meio que se oferece ali para completar ele, mas ele fala: "Mas não falta nada em mim. Eu já sou completo, eu sou inteiro". Então ele vem trazendo essa representação muito interessante também no livro, e ele ensina para ela que ela tem que rolar por si própria para ela conseguir formar a personalidade dela e a forma dela. E aí depois que ela encontra o grande O, ela começa a rolar por si própria. Ela cai, levanta, machuca, mas aos poucos ela vai moldando e ela consegue rolar sozinha. Ela não precisa de alguém para que ela possa rolar. Lembrando que ela é um triângulo, ela não conseguia rolar. Então, basicamente, a história ela fala sobre o nosso processo de aprendizado, de experiências da vida, de que a gente precisa passar por elas para ser moldado, para se conhecer, para entender e gerar a nossa própria personalidade, para que a gente não dependa de um outro alguém. Como eu disse no início do vídeo, essa é uma das crenças que mais gera sofrimento nas pessoas, que é essa sensação de falta. Eu falei muito sobre isso no primeiro vídeo, mas aqui ele traz novamente essa ideia constante de que a gente precisa estar buscando algo ou alguém para completar algo que nos falta ou para completar algo que a gente não tem. Se for parar para pensar, é a mesma coisa, né? O que a gente não tem e o que falta. Enfim, e essa busca incessante por algo que está faltando, seja um relacionamento, seja um trabalho ou coisas materiais que a gente acredita que vai preencher esse vazio aqui dentro da gente, gera toda essa ansiedade e frustração ao longo da vida. Como se nós sozinhas não fôssemos suficientes. Mas e se nunca tivesse existido uma parte faltando? Então o livro ele traz uma solução muito diferente do que a gente imagina, mas antes ele mostra por que a gente busca tanto alguém para nos completar. O famoso mito da metade da laranja, né, gente? Isso aí a gente cresceu ouvindo, eu pelo menos cresci ouvindo sobre alma gêmea, metade da laranja, tampa da panela, como se a gente precisasse de um outro alguém para a nossa existência fazer sentido. E aí a gente cria essa dependência emocional disfarçada de amor e a gente coloca a nossa autoestima, a nossa felicidade nas mãos de uma outra pessoa. Isso é extremamente perigoso. Quantas pessoas não estão em relacionamentos totalmente tóxicos por conta dessa dependência emocional, por conta de não se achar suficiente sem o outro do lado, sendo que o outro tá te prejudicando, tá te diminuindo, não ressoa com quem você é, vocês não combinam. E é óbvio que isso vai gerar muito sofrimento. E tem pessoas que entram em depressão quando elas saem de um relacionamento, por exemplo. Elas acham que aquilo é o fim do mundo porque elas não vão conseguir viver sem um outro alguém. Claro que existem muitos contextos e situações e dinâmicas diferentes para isso acontecer, mas o ponto aqui é a gente não entregar a nossa felicidade, a nossa autoestima, o nosso bem-estar e o nosso sentido de existência nas mãos de um outro alguém. A gente precisa entender que sozinhos a gente é suficiente e que mesmo que eu não me sinta suficiente hoje, eu sou capaz de construir isso. Inclusive eu falei nisso num vídeo sobre autoestima, sobre a construção da nossa autoestima. Fica a dica aí também se você quiser assistir. Então você só vai conseguir ter um relacionamento saudável se você tirar essa necessidade de ser salva por alguém. Ninguém, simplesmente ninguém tem o poder de te salvar. Eu falei que talvez em algum momento desse livro você iria se identificar com a história. Eu, no
no primeiro livro eu já me identifiquei, nesse então nem se fala. Eu cresci sendo uma pessoa que queria ser agradável com os outros, que achava que eu precisava me moldar, me encaixar ali para poder ser aceita e ter o mínimo de atenção. E por diversas questões da infância, eu me tornei uma adulta dessa forma. Eu acho que muitas mulheres passaram ou passam por isso. Então eu sempre busquei a validação dos outros. Eu sempre, por mais que eu transparecesse ser uma mulher autossuficiente, livre, empoderada, eu sempre estava ali me encaixando e me diminuindo, buscando, sabe? Eu tentava me encaixar na vida do outro, no jeito do outro de ser, como se o meu jeito não fosse importante. Mas existe mais uma lição nesse livro que, na prática, muda completamente a forma como nós construímos a nossa autoestima. E aqui entra um ponto importante, né? Eu disse que a parte que falta, ela começa a rolar, ela cai, ela literalmente deixa de ser um triângulo para se transformar em um círculo. E a partir do momento que ela se torna um círculo, ela consegue fluir melhor, ela consegue rolar sozinha sem depender de ninguém. Mas antes disso, o processo dela é muito difícil, porque ela cai, ela tomba, dói. A mesma coisa acontece na nossa vida. A gente vai levar várias porradas, vai se decepcionar diversas vezes para que a gente possa aprender a se colocar no nosso lugar. Eu já falei aqui em alguns vídeos que eu sofri muito, eu aprendi muito pela dor. Infelizmente, essa foi a forma que a vida teve de me ensinar, e eu acho que isso vale para muitas pessoas, né? Todo mundo passa por momentos difíceis, mas a gente precisa olhar para esses momentos difíceis, essas frustrações, essas quedas que a gente teve ao longo da vida, para nos moldarmos, para sermos mais fortes e resilientes. E um ponto muito importante aqui também que o livro traz de uma forma muito sutil é a importância da solitude para o seu desenvolvimento pessoal. Não tem como você desenvolver a sua personalidade, o seu eu interior, se fortalecer encostada, pendurada em outras pessoas. Você pode caminhar com outras pessoas nesse processo, se unir para estudar, aprender, evoluir. Vendo esse vídeo aqui, por exemplo, eu posso estar te instruindo de alguma forma, abrindo alguma possibilidade aí na sua mente, mas o processo ele é seu. Você precisa fazer isso sozinha. Não tem como eu pegar na sua mão e fazer por você. Então você precisa começar a buscar e a construir a sua própria identidade antes de buscar a aprovação das pessoas. E mesmo quando você conseguir aos poucos construir isso, o que o outro pensa, se ele aprova ou desaprova, isso já não é problema seu. Você não precisa da aprovação de ninguém. E aqui tem um dos pontos mais interessantes desse livro que eu me identifiquei muito também. Eu falei que eu costumo passar essa vibe de mulher forte, empoderada, corajosa, por várias experiências que eu já tive ao longo da vida. E eu sempre tive essa ideia de que relacionamentos iriam me prender, iriam tirar a minha liberdade. Então eu tinha um lado que queria muito ter uma companhia, alguém do meu lado, me ajudando, tendo um parceiro de vida, mas ao mesmo tempo tinha uma vozinha que falava: ai, mas eu acho que isso aqui vai me prender, vai apagar quem eu sou. Só que não, muito pelo contrário, relacionamentos não vão tirar a sua liberdade. Então você ser uma mulher inteira, uma pessoa inteira, não significa rejeitar relacionamentos, não significa rejeitar o outro. Você passa a amar por escolha e não por necessidade. Isso é uma virada de chave gigantesca na nossa vida, quando você aprende que você é suficiente sozinha, mas que estar com outro é uma opção, é uma escolha diária que você faz, não porque você depende daquilo. Você passa a construir a sua felicidade de dentro para fora. Se você está entrando em relacionamentos tóxicos, se você está sempre repetindo esse padrão de conhecer um homem merda, uma mulher de merda e nunca dá certo num relacionamento, sabe? Começa a observar se você tá seguindo esse padrão. É hora de você realmente dar um tempo e falar: é isso que eu quero pra minha vida? É isso que eu mereço? Se a sua resposta for não, é hora de você começar a construir novas crenças, a construir aquilo que você quer conquistar primeiro dentro de você. Uma dica: faça trabalhos internos de reprogramação mental, comece a colocar dentro de você afirmações positivas sobre si mesma, sobre a vida, sobre merecimento. Vai estudar, vai entender como a sua mente funciona e vai entender como você funciona, o que que funciona pra você, que tipo de relacionamento você deseja. Eu posso te garantir, se você fizer uma lista de todas as qualidades que você quer no seu companheiro ou na sua companheira e você acreditar que essa pessoa existe, ela vai aparecer. E eu falo por experiência própria. Talvez essa pessoa ela não apareça do jeito e no lugar que você queria, mas essa pessoa existe. Eu sempre desejei uma
uma pessoa companheira, que me ouvisse, enfim, com diversas qualidades. E eu achava que essa pessoa ia estar muito longe de onde eu moro hoje. Eu moro numa cidade pequena do interior de São Paulo, eu mudei daqui pra uma cidade grande, eu mudei pro Nordeste, fiquei 3 meses lá, me joguei no mundo e achava que iria encontrar o amor da minha vida em algum lugar assim, como um conto de fadas. Mas o amor da minha vida estava aqui na minha cidade natal e ele é uma pessoa incrível. Às vezes eu olho assim e falo, gente, há 2, 3 anos atrás eu ficava imaginando uma pessoa que faz tudo que ele faz pra mim. Só que até eu chegar nele e conseguir aceitar tudo que ele tinha pra me oferecer, eu tive que fazer um trabalho interno gigantesco de amor próprio, de automerecimento, de coisas que eu nunca mais queria aceitar em um relacionamento, que eu nunca mais aceitaria que um homem fizesse por mim. Inclusive, quando ele chegou, eu ainda tinha uma certa resistência de entender um relacionamento saudável. Eu não sabia ainda o que era um relacionamento saudável. Eu ainda estava presa naqueles padrões, mas aos poucos eu fui percebendo isso. Eu falava, não, calma, né? Não é assim. O que você viveu no passado agora é diferente. A gente precisa construir novas escolhas. E um ano depois, hoje, é tudo muito diferente. Eu sei que eu mereço tudo que ele faz por mim e vice-versa. Mas resumindo aqui, você não precisa de uma metade, você precisa aprender a ser inteira. Para que, se for da sua vontade ter um relacionamento, que você esteja inteira, 100% pro outro e o outro também, que ele venha inteiro para você. Você é capaz de manifestar isso, mas isso precisa começar de dentro. Então, mais uma vez, será que realmente está faltando alguma coisa aí dentro? Às vezes o que falta é algo muito abstrato. Acredito que eu até falei isso no último vídeo. Não tá faltando algo externo necessariamente, mas às vezes só falta um cuidado interno, uma atençãozinha a mais que você dá para você mesma. Então, mais uma vez, se você ainda não viu o primeiro vídeo, já te convido a ir lá dar uma olhadinha. Eu vou deixar o link para ele aqui embaixo. E me fala, qual parte do livro mais te marcou? Qual parte dessa reflexão mais tocou aí? Você se identificou com alguma dessas histórias? Ou com algum desses momentos aqui do livro? Já deixa aqui nos comentários. Se inscreve também no canal para não perder os próximos vídeos e deixa um gostei, que assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para outras pessoas também. E te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!